Imagine que as concepções comuns sobre Jesus são apenas a ponta de um iceberg, escondendo uma verdade muito mais profunda e misteriosa. A figura adorada por bilhões de pessoas em todo o mundo. Mundo, cujo nome está gravado nos anais da história, talvez não seja apenas um homem, um profeta, ou mesmo o Filho de Deus, mas algo muito mais esotérico, um símbolo cósmico, uma verdade codificada que antecede o próprio cristianismo. Começa uma jornada rumo à sabedoria antiga, uma revelação capaz de mudar radicalmente a percepção não só de Jesus, mas também do seu lugar no universo. Por que as antigas escolas de mistério, do Egito à Grécia, codificavam tão meticulosamente seus ensinamentos sagrados em símbolos? Por que as ordens esotéricas guardavam seus conhecimentos a 7 chaves, transmitindo-os por meio de rituais? A verdade é que a verdade, desprovida de mitos e metáforas, nem sempre é facilmente compreendida. A história de Jesus, enraizada nas estrelas e penetrando nas profundezas da alma, pode ser a mais poderosa alegoria de todas as existentes. Mas é preciso lembrar, uma vez que se vê o símbolo por trás da imagem, não há volta. É preciso desvendar significados esquecidos, decifrar arquétipos sagrados e, finalmente, tocar o segredo mais íntimo. O conhecimento adquirido pode não apenas mudar a visão sobre Jesus, mas também despertar algo antigo, adormecido no interior. É preciso recorrer às origens, não às interpretações modernas, mas aos arquétipos sagrados que antecederam a escrita dos Evangelhos. A imagem de Jesus não nasce em um presépio em Belém. Suas raízes se aprofundam em mitos solares, antiga astroteologia e mistérios iniciáticos de civilizações há muito desaparecidas. Para compreender a verdadeira essência de Jesus, é necessário entender o padrão mitológico conhecido como Deus que morre e ressuscita. Este arquétipo surgiu muito antes do cristianismo. No Egito existia o mito de Osíris, desmembrado e ressuscitado. Na Babilônia, Tammuz morria a cada inverno e retornava na primavera. Na Grécia, Dionísio era despedaçado e ressurgia. Esse padrão se repete em várias culturas, uma figura divina que sofre, desce e renasce, oferecendo um despertar espiritual àqueles que seguem seu exemplo. Nesse contexto, Jesus aparece não como uma anomalia histórica, mas como uma continuação de um mito universal, destinado a iniciar a alma em uma compreensão mais profunda. Estudiosos como Joseph Campbell, ao analisar a jornada do herói, encontraram o mesmo padrão na vida de Jesus, o chamado à aventura, as provações, a morte e a ressurreição. Mas Campbell não estava sozinho em suas observações. Carl Jung, fundador da psicologia analítica, via em Cristo o arquétipo do Self, um símbolo da totalidade da psique humana. Jung afirmava que Jesus personificava a união de opostos, o divino e o humano, a vida e a morte, o espírito e a matéria. Sua crucificação não foi apenas um sacrifício, mas também um símbolo de individuação, a morte psicológica do ego e o renascimento de um self mais integrado. Desse ponto de vista, a cruz deixa de ser apenas um instrumento de execução, transformando-se em uma mandala, um diagrama sagrado que simboliza a totalidade. Seus eixos vertical e horizontal representam a união do espírito e da matéria, do eterno e do transitório. O Cristo crucificado torna-se um símbolo de transcendência, um mapa que leva à alquimia interior. Mas para compreender isso plenamente, é preciso aprofundar ainda mais. Nas profundezas das investigações espirituais,
descobrem-se ensinamentos ocultos, registrados nos evangelhos gnósticos, encontrados em Nag Hammadi, em 1945. Esses textos apresentam Jesus não como um salvador literal, mas como um guia para a gnose, o conhecimento interior, a chave para o autoconhecimento. No Evangelho de Tomé, suas palavras ressoam: o reino está dentro de você e fora de você. Quando você se conhecer, então você será conhecido. Esta não é a imagem de um Jesus acorrentado por dogmas, nem um mestre da fé cega, mas um despertador da consciência que convida à busca independente da verdade. Por que essa faceta de seus ensinamentos ficou nas sombras? A resposta reside no fato de que verdades ocultas representam uma ameaça ao poder estabelecido. Um Jesus que incita à reflexão, à busca e ao autoconhecimento torna-se perigoso para qualquer sistema que prospera através do controlo. Os pais da Igreja primitiva rotularam os gnósticos como hereges. Seus escritos foram enterrados ou queimados, suas vozes silenciadas. No entanto, sua visão de Jesus sobreviveu, preservada não nas paredes das catedrais, mas em símbolos, mitos e tradições metafísicas, transmitidas de geração em geração em profundo segredo. Uma das mais persistentes dessas tradições é o hermetismo, enraizado nos ensinamentos de Hermes Trismegisto. Essa filosofia proclama: assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. O hermetismo vê o universo como um espelho da alma, onde Jesus não se apresenta como uma pessoa histórica separada, mas como o Logos universal, o princípio divino de ordem, consciência e força criativa, manifestando-se em todos os seres iluminados. Essa compreensão se reflete na árvore da vida cabalística, onde a Sefirah Tiferet, associada à beleza e ao equilíbrio, é correlacionada com o coração e o conceito do Sol, não no sentido biológico, mas simbólico. Ela é um aspecto da divindade, um mediador entre o Keter infinito e o Malkut manifestado. Nesse modelo, Jesus não é o homem de Nazaré, mas o centro radiante do cosmos espiritual, o coração da manifestação divina. Neste ponto, vale a pena parar e se perguntar: não poderia ser que as histórias são símbolos, os milagres são metáforas e a ressurreição não é uma saída física do túmulo, mas um despertar da alma da ignorância? E se Cristo não é uma pessoa a ser adorada, mas um estado de consciência a ser alcançado? E se for assim, por que essa verdade nos foi escondida? Em uma investigação posterior, examinaremos como os primeiros ensinamentos cristãos foram transformados, filtrados e até suprimidos, e como os antigos símbolos, embutidos na arte, nas escrituras e na arquitetura, preservaram a verdadeira essência de Jesus para aqueles que são capazes de ver. Para entender como a verdadeira imagem de Jesus foi esquecida, é necessário recorrer à história, não àquela ensinada nos livros escolares, mas aos corredores sombrios onde política, poder e espiritualidade se entrelaçaram. Após a crucificação, os ensinamentos de Jesus se espalharam não como uma doutrina unificada, mas como uma multiplicidade de interpretações. Alguns o viam como um avatar divino, outros como um profeta, um místico ou um revelador de conhecimento secreto. O mundo cristão primitivo era uma tapeçaria colorida de teologias concorrentes. Existiam os ebionitas, que consideravam Jesus um homem justo, os marcionitas, que rejeitavam completamente o Antigo Testamento, e os gnósticos, que acreditavam que a salvação vinha não apenas pela fé, mas também pela gnose, o conhecimento espiritual direto. Por vários séculos,
Essas vozes coexistiram em um estado de tensão e luta. Antes de 325 d.C., o cristianismo representava um caminho de busca espiritual e transformação pessoal. No entanto, o Concílio de Niceia, convocado pelo imperador romano Constantino, marcou um ponto de virada. O cristianismo foi codificado, politizado e transformado em uma poderosa instituição imperial. A partir de então, em vez de um caminho de despertar interior, tornou-se uma ferramenta de poder. Foram estabelecidos dogmas, definida a ortodoxia, condenadas as heresias e afirmada a imagem oficial de Jesus Cristo, o Divino Filho de Deus, crucificado para a redenção dos pecados da humanidade, ressuscitado corporalmente e ascendido aos céus. Os significados simbólicos mais profundos, a alquimia interior, o Logos universal e os mistérios iniciáticos foram rejeitados. Textos gnósticos foram proibidos e o conhecimento esotérico passou a ser considerado perigoso. Mas os símbolos, apesar de tudo, sobreviveram. Basta olhar para qualquer catedral para ver a cruz dentro da rosa, a Vésica Piscis. O portal em forma de amêndoa que emoldura Jesus na arte medieval, simbolizando a união do céu e da terra, do espírito e da matéria. Os 12 apóstolos, lembrando os 12 signos do zodíaco, cercando uma figura solar central, bem como o cordeiro, o peixe e o olho que tudo vê. Estes não são meros elementos decorativos, mas mensagens cifradas, sussurros secretos daqueles que guardavam a sabedoria antiga. A Igreja mudou a narrativa, mas o conhecimento antigo não desapareceu. Um dos exemplos mais marcantes dessa corrente oculta é a tradição mística da alquimia. Nos textos alquímicos medievais, Cristo aparece não como um homem crucificado, mas como a pedra filosofal, a essência purificada, alcançada pela alma após a morte e o renascimento no processo de transformação alquímica. A crucificação torna-se um estágio de transmutação, nigredo negritude, albedo alvura e rubedo vermelhidão. A ressurreição simboliza o surgimento de um eu transformado, brilhando com consciência divina. Assim, Jesus não é um fim em si mesmo, mas um arquétipo da transmutação interior. Essa ideia ressoa também nos ensinamentos orientais. No hinduísmo, Krishna, um ser divino que desce para restaurar o Dharma, realizar milagres e pregar o amor e a realização interior, tem paralelos impressionantes com a imagem de Cristo. No budismo, o Bodhisattva, o iluminado, retorna para guiar outros, o que se assemelha profundamente à missão de Cristo. Não são coincidências, mas evidências da existência de uma gramática simbólica comum, uma linguagem universal da alma. Jesus não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo eterno de despertar, uma semente divina, oculta em cada ser humano e esperando seu tempo. Mas como ativar essa semente? A chave não está na adoração cega, mas na imitação. No Evangelho de Filipe, um texto gnóstico proibido, está escrito: vistes o Espírito, tornastes-vos Espírito, vistes Cristo, tornastes-vos Cristo. Isso não é blasfêmia, mas um chamado à iniciação. Ver Cristo significa reconhecer a centelha da luz divina dentro de si e viver de modo a fazê-la brilhar. O verdadeiro ensinamento de Jesus não consistia apenas em mandamentos morais, mas em uma transformação metafísica. Quando ele disse: é necessário nascer de novo, ele não se referia a um ritual ou a um sistema de crenças, mas a um renascimento interior, uma mudança de consciência, a morte do falso eu e o nascimento do verdadeiro eu, brilhando com um propósito divino.
na busca pela verdade, é preciso investigar o mistério da concepção imaculada. Embora uma leitura literal contradiga as leis da biologia, simbolicamente ela ressoa com os ensinamentos das antigas escolas de mistério. O ventre virginal torna-se uma metáfora para o silêncio interior do iniciado, e a criança Cristo simboliza a natureza divina desperta, nascida das profundezas da consciência. Manly P. Hall, autor de Os Ensinamentos Secretos de Todas as Idades, afirmava que Cristo não é uma pessoa específica, mas um princípio abrangente, enquanto Maria, a Virgem Sofia, personifica o feminino sagrado, a alma receptiva à sabedoria divina. O Natal de Cristo se apresenta como um momento de iluminação, o batismo como a descida do Espírito na forma material, a crucificação como a renúncia às aspirações egoístas, a ressurreição como a compreensão da imortalidade e a ascensão como o retorno à unidade divina. Cada um desses episódios é um passo simbólico no caminho da evolução espiritual humana. Este Jesus profundo deve ser não apenas reverenciado, mas também encarnado na própria vida. Ao longo dos séculos, místicos e sábios falaram do Cristo interior. Mestre Eckhart, místico cristão medieval, afirmava que a semente de Deus está dentro de nós e ela crescerá em Deus, de quem ela é a semente. Ele acreditava que o nascimento de Cristo deveria ocorrer na alma de cada buscador. Jacob Böhme, místico sapateiro do século XVII, descreveu Cristo como a luz divina que emana do abismo das trevas, um fogo místico que ilumina tudo o que existe. No século XX, Paramahansa Yogananda, fundador da Self-Realization Fellowship, ensinou que Jesus foi um yogi, um mestre da consciência divina, cuja missão era mostrar à humanidade o caminho para o reino dos céus dentro de si. Quando Jesus disse, "Eu e o Pai somos um", ele não estava declarando sua superioridade, mas demonstrando a unidade, um estado de consciência acessível a toda a alma. Pergunte a si mesmo: você já sentiu uma agitação interior, um anseio por algo maior, por algo inefável? Esse é o Cristo dentro de você, a parte de você que conhece, lembra e anseia por retornar à fonte. Isso não é apenas poesia espiritual, é uma iniciação. Em uma investigação posterior, iremos ao coração da arquitetura sagrada, do simbolismo na arte renascentista e dos segredos escondidos à vista. Tudo isso aponta para a verdadeira essência de Jesus como um símbolo divino de despertar. E o que é mais importante, perguntaremos, como podemos incorporar essa verdade em nossas vidas hoje? E se o maior segredo sobre Jesus não estiver escondido em pergaminhos antigos ou livros perdidos, mas nas próprias catedrais, pinturas e escrituras que vimos durante toda a nossa vida, escondido não no que foi ocultado, mas no que era tão profundamente simbólico que apenas os iniciados podiam realmente ver. A arquitetura dos espaços sagrados nunca foi acidental. Das majestosas catedrais góticas da Europa à precisão geométrica das grandes basílicas, cada arco, cada vitral, cada entalhe simbólico carrega uma mensagem. Não são apenas locais de adoração, são textos vivos, codificados com verdades transmitidas das escolas de mistério. Entre na Catedral de Chartres, na França, e olhe para cima. O labirinto em seu chão não é apenas uma decoração, é um mapa, um caminho simbólico de iniciação. A luz do sol penetra pelos vitrais em ângulos específicos, iluminando diferentes partes da igreja durante os solstícios e equinócios. A própria planta do edifício reflete a ordem cósmica. E quem está no centro dessa geometria sagrada?
Jesus, mas não apenas a figura histórica, e sim o Cristo cósmico, o Logos, a luz do mundo, cercado por símbolos que o conectam à astrologia, à alquimia e à tradição hermética. O legado místico dos antigos não foi esquecido, mas encontrou sua continuidade na arte do Renascimento. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael imbuíram suas telas de símbolos ocultos, retratando Cristo com gestos secretos, inscrito em figuras como a vesica Piscis ou emoldurado por elementos arquitetônicos que aludiam à união de opostos. Eles não apenas ilustravam histórias bíblicas, mas inseriam em suas obras mensagens acessíveis apenas aos iniciados. Na famosa Última Ceia de Leonardo, por trás da cena familiar, esconde-se um complexo sistema de geometria sagrada, proporções musicais e símbolos astrológicos. Os apóstolos, agrupados em trios, simbolizam trindades, e a disposição das mãos e do pão alude às constelações zodiacais. Jesus, no centro da composição, forma um triângulo perfeito, símbolo do divino. Essas mensagens secretas continuaram a existir porque a história mais profunda de Jesus não podia ser completamente erradicada. Ela ressurgia repetidamente na arte, na literatura e em sociedades secretas, como os Rosacruzes e os maçons. Esses grupos mantinham a antiga ideia de que Jesus não era apenas um salvador, mas um plano simbólico de transformação interior. O que isso significa para o homem moderno? Significa que não devemos ser crentes passivos, mas sim iniciados ativos. O caminho de Jesus não é apenas um objeto de admiração, é um caminho a ser percorrido. Ele é a ponte entre o humano e o divino, um portal entre o tempo e a eternidade, e essa ponte está dentro de cada um de nós. Despertar para essa verdade muda tudo. As escrituras sagradas tornam-se multidimensionais. Os rituais transformam-se em tecnologias internas e a vida torna-se um processo de iniciação. Quando Jesus diz, "Toma a tua cruz e segue-me", Ele não está chamando ao sofrimento por sofrimento, mas convidando a carregar o símbolo da transformação, a renunciar ao falso eu, a morrer para a ilusão e a renascer na verdade. Essa cruz não é apenas um símbolo de madeira, é o fardo, o ego, a sombra. E, ao enfrentá-la com coragem, o homem alcança sua própria ressurreição. Essa ideia também se reflete nas ciências sagradas. Na Kundalini Yoga, a energia da serpente, adormecida na base da coluna, ascende através dos chakras, passando pelo coração e pela testa, culminando na iluminação. Isso reflete o caminho de Cristo, descida à matéria, abertura do coração e ascensão à unidade divina. No hermetismo, o iniciado deve morrer simbolicamente antes de poder renascer. A tábua de esmeralda diz: ela sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recebe a força tanto do superior quanto do inferior. Não é esse o mesmo caminho que Jesus percorreu, descida à carne, ascensão em espírito e retorno com poder? Para onde quer que nos voltemos, misticismo, psicologia, mitologia, vemos o mesmo padrão. Jesus não é uma exceção, mas um exemplo. Os alquimistas diziam: solve et coagula, dissolva e reconecte. Jesus dissolve o ego através do sofrimento e depois o reconecta a um eu superior através do amor. Nisto reside a verdadeira ressurreição, e ela pode acontecer agora mesmo. O verdadeiro templo não é um edifício de pedra, mas uma morada na consciência. Como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
O mistério não está em algum lugar no céu, mas dentro de cada ser humano. Jesus disse: o reino de Deus não virá visivelmente, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Esta é uma mensagem que ameaça as instituições, mas dá poder aos indivíduos. Ela descentraliza o poder, desconstrói hierarquias e devolve o poder à alma. É por isso que foi escondida, pois um mundo cheio de seres despertos, carregando o Cristo interior, é incontrolável. Tais seres tornam-se luz na escuridão, curadores em um mundo fragmentado, mestres de sabedoria que transcende doutrinas e dogmas. Cada um deve perguntar a si mesmo: que parte de mim deve morrer para que o Cristo dentro de mim possa ressuscitar? Em conclusão desta investigação, será revelado o maior segredo, a última e mais poderosa revelação sobre Jesus. Uma verdade tão profunda que redefine a própria essência da espiritualidade. Você está pronto para se lembrar? Chegou o momento de compreender a última e mais profunda revelação, que não está oculta em manuscritos antigos, nem sepultada sob os arcos das catedrais, nem cifrada em símbolos entregues ao esquecimento. Essa revelação está bem diante dos olhos, tão próxima e íntima que a maioria das pessoas não a percebe. A essência é que esse segredo recôndito não diz respeito tanto à pessoa de Jesus, mas a cada um de nós. Todos os símbolos, ensinamentos, mitos, milagres e metáforas não se destinam a elevar um homem acima de todos, mas a refletir a grandeza da alma humana. O verdadeiro propósito da história de Cristo não é a adoração cega, mas o despertar do princípio divino dentro de cada pessoa. Jesus nunca deveria ter se tornado um ídolo. Ele sempre foi concebido como um espelho, refletindo o potencial da alma humana. Lembremos de suas palavras: vós sois a luz do mundo. Vós fareis obras maiores do que as minhas. O reino de Deus está dentro de vós. Estas não são apenas figuras de linguagem poéticas, mas chaves para a libertação da prisão, das ilusões e para a reconquista da soberania espiritual. O verdadeiro segredo é que Cristo é um estado de consciência, um nível de percepção que permite ver além da dualidade, viver na unidade divina e irradiar compaixão, sabedoria e verdade. A crucificação não é a morte trágica de um homem, mas a morte do falso eu, da identidade egoísta que erroneamente se considera separada da fonte de tudo o que existe. A ressurreição não é um milagre único, mas um direito universal de toda a alma que busca rejeitar as ilusões e despertar para sua verdadeira natureza. Quando Jesus pronunciou na cruz: está consumado, isso não significava derrota, mas conclusão. Ele passou por todas as facetas da experiência humana: alegria, sofrimento, traição, amor, perda, e permaneceu inabalável em sua essência divina. E cada ser humano é capaz disso. É exatamente sobre isso que místicos e sábios sempre falaram. Cristo não é um evento histórico, mas uma experiência interior, um momento de despertar, uma faísca sagrada que, uma vez acesa, começa a transformar tudo ao redor. Quando uma pessoa começa a viver a partir dessa consciência, ocorre uma transformação. Ela começa a ver nos outros não indivíduos separados, mas reflexos da única fonte divina. A compaixão surge espontaneamente. O perdão torna-se natural e o medo perde seu poder. A própria presença de tal pessoa torna-se curativa. Isso não é uma utopia, mas um caminho percorrido por almas iluminadas em todos os tempos e está aberto para todos, agora mesmo. No entanto, o despertar não é um processo passivo, mas um ato radical de revolução interior. Exige coragem, honestidade
e a disposição de abandonar ideias obsoletas. Convida a ver através do véu das ilusões, até mesmo das mais queridas crenças religiosas, e a aceitar a verdade, por mais desconfortável que possa parecer. É por isso que o verdadeiro Jesus despertava tanto medo nos poderosos. Ele pregava não a submissão, mas a soberania da alma. Ele curava sem hierarquia, ensinava sem templos e amava incondicionalmente. Ele viveu como a encarnação da humanidade divina e convidou outros a seguir seu exemplo. Por isso ele disse: sigam-me, não para se tornar uma cópia exata de sua vida, mas para a realização da mesma natureza divina que se manifestava através dele, para a encarnação da mesma sabedoria e para irradiar a mesma luz. O verdadeiro símbolo de Jesus não é a cruz, mas um coração desperto, uma pessoa totalmente conectada ao divino, uma alma que se lembra de sua origem e vive como uma ponte entre o céu e a terra. Em várias culturas do mundo, mesmo entre aqueles que não conheciam o nome de Jesus, o mesmo Cristo interior se manifestava, não como uma figura histórica, mas como uma encarnação viva do amor, da verdade e da força interior. Buda, imerso em meditação sob a árvore Bodhi, entrou em contato com a mesma unidade abrangente. O Sufi, girando em dança estática, fundiu-se com a mesma chama divina. O cabalista, aprofundado na contemplação dos nomes divinos, elevou-se ao mesmo centro sagrado. As formas de expressão são diversas, mas a essência permanece inalterada. E agora chegou o momento para cada pessoa, não para adotar uma nova fé, mas para despertar o conhecimento profundo que jaz adormecido em seu interior. É possível sentir a emoção de algo antigo e eterno que reside dentro de cada um, algo que não pode ser ensinado, mas que pode ser lembrado? Essa memória é Cristo. Essa chama é a mesma luz divina que Jesus veio revelar não para si mesmo, mas para acendê-la nos outros. Ninguém está separado dessa luz. Nunca esteve. O mistério mais profundo, o símbolo oculto de Jesus, reside no fato de que ele sempre apontou não para si mesmo, mas para o potencial inerente a cada ser humano. Essa mensagem foi transmitida através de tradições sagradas, mantida em segredo, codificada em mitos, gravada nos recantos ocultos dos templos, sussurrada por poetas e místicos, guardada por aqueles que sabiam que o mundo ainda não estava pronto para sua plena aceitação. Mas agora chegou o momento da prontidão. O que acontecerá a seguir? A vida seguirá seu curso, mas algo já mudou. A semente do conhecimento foi plantada, o símbolo foi revelado, e o que foi visto uma vez não pode mais ser esquecido. Começará uma vida preenchida com consciência, propósito e um amor incondicional e radiante. Cada um começará a encarnar Cristo não como um nome ou uma religião, mas como uma frequência, como uma vibração sagrada do ser. Cada um se tornará uma mensagem, um templo, uma presença que outros poderão sentir e se perguntar sobre o que vive dentro deles também. E então será possível sorrir suavemente, sabendo que é a mesma coisa que viveu em Jesus, a mesma coisa que vive em todos, a luz eterna que nunca nasceu e nunca morre. Nessa consciência, ocorre uma profunda transformação. Não há mais necessidade de procurar Jesus externamente. Cristo é encontrado não na história, mas dentro de si. A verdade sempre esteve próxima. Ela sempre esteve dentro, e agora isso se tornou conhecido.